Olá, estou iniciando hoje uma série de reflexões baseadas no Evangelho conforme escreveu Lucas. E eu queria te convidar a me acompanhar nessa leitura e nessas reflexões. E gostaria que você, se puder, leia um capítulo do Evangelho de Lucas, um capítulo por dia, e eu estarei fazendo uma breve reflexão sobre uma parte do capítulo, né? Não dá para explanar todo o capítulo, mas você poderia ler um capítulo por dia. Está aí um desafio para você, talvez você que nunca leu o Evangelho, né? Leia esse Evangelho de Lucas. E todo dia eu estarei produzindo um vídeo, então, com uma pequena reflexão baseada em um trecho, né, do capítulo daquele dia, tá certo? Então, estou iniciando hoje com uma breve introdução ao livro de Lucas e amanhã voltarei novamente ao capítulo 1 para continuarmos então essas reflexões. Venha comigo, vamos aprender do Senhor Jesus, da sua palavra, do seu Evangelho. Nessa introdução, falando sobre o Evangelho de Lucas, né, você vai perceber que o Evangelho de Lucas é o terceiro livro em o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Há um entendimento geral de que os quatro evangelhos eles apresentam um aspecto, né, diferente da vida e ministério de Jesus, e eles se complementam, então, os quatro evangelhos. Mateus, há um entendimento geral, né? Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, e já João vai apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus Filho que veio até nós. Na minha opinião, o Evangelho conforme Lucas é o melhor relato, mais detalhado, né, que temos sobre a vida de Jesus em toda a Escritura. E Lucas vai evidenciar que Jesus veio para ser o Salvador, né? Deus que se tornou homem para ser o Salvador da humanidade, o teu Salvador, o meu Salvador, não somente dos judeus, mas de todos os gentios. É importante lembrar que Lucas ele era médico, ele era, como Paulo vai dizer, um médico amado, né? Conforme Paulo escreveu em Colossenses 4,14, e ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos quatro evangelhos. Quem era Lucas? Ele não foi um dos apóstolos. Ele era gentil, que se converteu, né, que se tornou um discípulo de Jesus. Ele era um historiador, ele era um médico, e ele se tornou um cooperador do apóstolo Paulo, né, na obra missionária de levar a palavra de Deus. A partir disso, quero ler um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Na versão nova, a tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer: muitas pessoas têm se esforçado. Os primeiros versículos aqui, está em destaque esse esforço, né, que algumas pessoas fizeram para escrever então um relato sobre o que aconteceu com Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Já que o médico, o historiador, né, evangelista Lucas, ele garante a quem ele está escrevendo, a Teófilo, que ele fez uma pesquisa acurada, dedicada, sobre todos os acontecimentos e está então garantindo a veracidade do seu relato. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiradas literalmente significa um sopro divino, ou seja, Deus agiu na mente e no coração dos homens que escreveram a sua palavra através da pessoa do Espírito Santo. Então cabe a nós ler a Bíblia cuidadosamente, estudando ela, né, para a compreensão correta dos seus ensinos. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria à verdade.
Então permita que Deus fale contigo em cada dia que você lê a Bíblia, né? E nesse dia, leia a Bíblia, a palavra maravilhosa de Deus, e Ele falará contigo se você deseja ouvi-lo. Eu gostaria de novamente destacar a expressão do versículo 1, que ele diz que se dedicaram. Se dedicaram. Neste mundo, poucas coisas se conseguem de graça, não é verdade? O esforço é necessário para nós alcançarmos as coisas que almejamos. Por exemplo, os pais precisam se esforçar para criar os filhos, tanto na educação, quanto no sustento da família, quanto no ensino da palavra, preciso dedicação. O estudante precisará de esforço para alcançar e concluir o curso que ele tanto almeja. O trabalhador precisa de esforço e dedicação para alcançar a renda e talvez alcançar uma renda maior, né? Precisa de esforço e dedicação. E também o cristão precisará se dedicar para crescer espiritualmente, se tornar mais parecido com Jesus, conhecer mais do Senhor. Deus disse a Josué no Antigo Testamento, esforça-te e anima-te, Josué 1,9. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou te abençoar, mas tu precisas fazer a tua parte, então levanta, anima, ou seja, tenha pensamentos de vitória, de conquista, tenha um coração animado, amém? Que assim seja contigo um dia abençoado com o coração animado pelo Senhor. Amanhã voltarei para então continuar falando sobre o Evangelho conforme Lucas. E eu vou voltar ao capítulo 1 ainda, tá? E aí vai dar tempo de você ler o capítulo, né, e me acompanhar na leitura. Então, venha comigo e até amanhã. Deus abençoe a tua vida. Amém.